nós, do grupo 2, iremos falar sobre empreendedor e intraempreendedor, características e diferenças. O que é intraempreendedorismo? Diferentemente do empreendedorismo comum, onde há a busca por novos negócios e organizações, o intraempreendedorismo é a prática dentro de uma determinada organização. Ela consiste em atuar de maneira empreendedora dentro da organização em que se trabalha. A ideia é que os colaboradores tenham liberdade para inovar e experimentar, e que ajam como se a empresa fosse deles, de maneira proativa, criativa e inovadora. Então, o que a gente vê é que a sociedade tem aumentado cada vez mais a sua necessidade de inovação. O surgimento de diversas tecnologias cada vez mais úteis são resultado da ação de empreendedores que sempre estão na busca de solucionar problemas. E dentro das organizações, também é possível ter empreendedores. Para isso, se desenvolveu o termo intraempreendedorismo. E como o próprio nome sugere, ele significa empreendedorismo interno, ou seja, ele diz respeito ao ato de empreender dentro dos limites de uma determinada organização que já existe. Em uma época em que a concorrência é cada vez mais acirrada, a organização que incentivar a inovação através de seus funcionários, inegavelmente aumentará a produtividade, gerando comprometimento, responsabilidade e, acima de tudo, satisfação, que contribui efetivamente para o crescimento. Então, se uma empresa está ali e ela incentiva o seu funcionário a empreender dentro da própria empresa, o funcionário se sente cada vez mais valorizado, ou seja, até a sua satisfação dentro do trabalho cresce. Características de um intraempreendedor. Proatividade. A empresa não deve esperar que os problemas aconteçam para poder implementar a mudança, Ao invés de incentivar as ações apenas de forma reativa, é fundamental que os gestores contem com os colaboradores que possuam a capacidade de antever os problemas. Assim, torna-se mais fácil de solucioná-los. Interdisciplinaridade. A empresa precisa ser vista como um sistema composto por diversas partes relacionadas, Uma está ali colaborando com a outra. Os colaboradores devem ser incentivados a dialogar com as outras áreas, de forma que tenham condição de propor as melhores soluções para o negócio. Ou seja, uma não funciona sem a outra. Não adianta nada só a parte administrativa funcionar individualmente, se a parte do financeiro não funciona. Uma acaba necessitando da relação com a outra. Motivação. Os colaboradores motivados são mais capacitados para suportarem a responsabilidade e a pressão inerentes ao processo de mudança. A motivação está diretamente relacionada à cultura organizacional da empresa, que precisa incentivar um ambiente favorável. Então, não adianta nada a pessoa ser proativa, conseguir manter uma boa relação com todos os setores, se ela não tem motivação dentro da instituição. E a última é inovação. Talvez seja a característica mais principal do empreendedorismo. O esforço para encontrar soluções novas para os problemas ajuda a empresa a crescer de forma sustentável. Assim, ela não precisa realizar investimentos muito grandes toda vez que precisar modificar o processo. É aquilo, se você vai modificando aos poucos, cada vez um pouco em um setor, em outro setor, sua empresa vai estar sempre ali, competitiva no campo de inovação. Empreendedorismo versus intraempreendedorismo. O empreendedor pode abrir uma nova empresa no mercado e tornar-se um empresário, gerando emprego para várias pessoas. O intraempreendedor é um empreendedor que trabalha para os outros e que não deseja ter o seu próprio negócio. Embora o empreendedorismo seja um campo muito fundamental, muito necessário, que vem ganhando crescimento ultimamente, é necessário a gente lembrar também que nem todos querem ser empreendedores.
Alguns estão totalmente satisfeitos em trabalhar para outras pessoas. O empreendedor é definido por princípios simples e universais que explicam o comportamento organizacional. O intraempreendedor é a pessoa que pode mudar seu comportamento dependendo da situação que a empresa está passando. Ou seja, o empreendedor ele já é adaptável desde o seu início. Já não, o intraempreendedor ele pode se adaptar de acordo com a situação que a instituição está passando. Benefícios do intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo traz uma série de benefícios, tanto para a empresa quanto para os intraempreendedores. Por exemplo, a retenção de talentos, já que os colaboradores se sentem mais valorizados, descoberta de novas oportunidades de negócio, criação de novos produtos e serviços, inovação nos processos internos, redução de despesas e ganho de competitividade. Ou seja, tudo isso são benefícios que a empresa pode ter se ela tiver um intraempreendedor trabalhando para ela. E exemplos de intraempreendedorismo. O botão de curtir do Facebook, que é uma coisa que todo mundo usa. O que muita gente não sabe é que aquele ícone teve origem no programa interno de ideias na empresa do Facebook. Naquele caso, o protótipo do botão de curtir, que hoje em dia é super utilizado, né? Principalmente nas novas gerações, ela teve origem em um evento que reúne programadores, ou seja, dali que surgiu aquela ideia. E o PlayStation da Sony, que esse daqui começou quando o programador Ken Kutaragi teve a ideia de trabalhar de forma independente em um chip de som para que no futuro virasse um console. Até então, a Sony se posicionava contrária à entrada no mercado de videogames. Eles acreditavam que vender Walkmans e televisores era muito mais rentável. Ou seja, imagina se esse programador tivesse desistido dessa ideia. Hoje em dia que o PlayStation é um dos carros-chefes da Sony, né? E era isso, meus colegas vão dar seguimento ao assunto. Muito obrigada.